Sul, nos apresentou a visão dos editores e revisores. E ontem eu foquei um pouco, recuperando e fixando pontos da fala dele, as preliminares, né? Eu chamei de preliminares, aquilo tudo que a gente deve pensar e as decisões a serem tomadas previamente que nos ajudam a organizar esse mindset, né? Essa disposição mental para se concentrar na realização de um dos produtos mais desafiadores, mas dos mais óbvios para quem se envolve na vida acadêmica, que é fazer redação científica, né? Seja em que nível for, desde a graduação, avançando pela pós, sobretudo na pós-graduação, não tem como fazer essas coisas sem nos dedicarmos à tal da redação científica e à entrega dos nossos produtos, de preferência bem publicados. Então, ontem eu falei um pouco mais desses preliminares, que começam ali pela própria escolha de revista, que padrão, que escopo tem a revista, que tipo de leitor eu posso esperar ali, as chances potenciais de publicar, quando melhoram, quando pioram, né, em que circunstâncias eu tenho que fazer essas análises. E hoje nós vamos entrar mais objetivamente na questão da redação propriamente dita, tá? E aí eu subdividi em 2 aulas, hoje e amanhã, fechamos amanhã. Então, estou compartilhando aqui com vocês. Acredito que vocês tenham a minha tela cheia e visível. Está sim, professor. Tá bom. Peço novamente hoje que, especialmente as professoras presentes, complementem alguma ideia quando acharem necessário, me interrompam a qualquer momento. A gente não tem um compromisso. Como disse o próprio Roger na terça-feira, ele tinha 20 slides, ele disse, mas se parar no 4º slide, tá bom, desde que gere engajamento, discussão e interesse de vocês. As professoras podem, então, a qualquer momento fazer observações, mas vocês também, se quiserem abrir microfone, Juliana está me ajudando ali no bate-papo, ela está acompanhando, se tiver alguma questão, alguma pergunta, alguma observação, inclusive o próprio ritmo da apresentação aqui, podem comentar. Bom, o paper, nosso foco vai ser o paper, tá bom? Não vai ser nem livro, nem capítulo de livro científico. E nem outros produtos técnicos, que fazemos muitos também na vida acadêmica e na pós-graduação especialmente. Mas na graduação, os relatórios de PIBIC, né? Os trabalhos finais de conclusão de curso, relatórios técnicos, quem ganha bolsa, quem ganha edital, não é, Juliana? Tem que fazer tanto relatório, né? São trabalhos técnicos também da vida acadêmica. Só que nossa oficina é dirigida à redação do manuscrito, que mundialmente, então, ganhou o apelido carinhoso de paper, é o artigo científico. Eu começo com esse slide aqui, que trata do que foi chamado o sonho do Descartes, do grande filósofo iluminista francês, que deu início à modernidade na ciência. A gente costuma dizer que com Descartes uma forma de racionalidade científica começou a se estabelecer. E o porquê a gente brinca com a ideia do sonho de Descartes? Porque ele já pensava um núcleo central, seja da teoria dele, do modo de conceber o universo, os planetas, a Terra, a própria filosofia. Então, ele concebia um núcleo central, que nós estamos chamando aqui de ideia central, bem no miolo aqui do diagrama. E, claro, ele já introduzia a visão de que devemos ter uma introdução ao nosso tema de discussão, de debates, no nosso caso, o nosso paper. E essa introdução tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, o que se sabe sobre o tema, sobre o assunto. É inevitável que a gente fale, mesmo que brevemente, um parágrafo ou 2, nas introduções dos artigos hoje em dia da nossa área, por causa de economia de palavras,
por exigência de editores, que tem pouco espaço editorial, mesmo hoje com publicações digitais, eletrônicas, eles pedem economia, então acaba sendo o que se sabe em 1, 2 parágrafos bem construídos. O que é o que se sabe sobre o tema? É o estado da arte. Em termos científicos, o estado da arte é o nível de evidência que eu tenho sobre aquele assunto, seja qual for. Pensem em um tema aí qualquer, de pesquisa de vocês. Ao pensar nesse tema, não pensem que vocês estão sendo absolutamente originais. Não existe isso. Ninguém está partindo do zero absoluto em termos de conhecimento sobre aquele assunto. Alguém, certamente, em qualquer língua, talvez numa língua até difícil de ler, né? Alguém publicou já algo. Mas normalmente a gente encontra material suficiente para entender se há boa evidência, evidência fraca, evidência mediana, qual é a força da evidência existente. Acompanhe essa história do que se sabe, o seu contraposto, né? O que não se sabe. É aqui que eu tenho que mergulhar fundo, talvez um segundo, terceiro parágrafos, porque é daqui que eu vou extrair o pretexto, ou o gatilho, né? O interesse, o convencimento, a justificativa, na minha introdução, para apresentar minha proposta, minha hipótese de trabalho. Já se sabe isso, isso e isso. Os autores publicaram assim, mas até aqui, pelo menos até onde eu tenha, até onde se saiba, né? A minha revisão bem feita, a minha revisão mais exaustiva, aparentemente não se sabe tal coisa sobre o tema. E, inclusive, os autores consultados, que já publicaram, recomendam que novas pesquisas se debrucem sobre essa lacuna de conhecimento. Que pode ser uma, podem ser várias lacunas. E aí eu aproveito uma dessas lacunas e falo, é aqui que eu mergulho. É aqui que eu proponho fazer alguma coisa. É minha proposição, que sempre é nos artigos, o último parágrafo da introdução. Não se esqueçam disso, vocês já sabem, mas esse óbvio às vezes não fica tão claro. Eu tenho visto ainda hoje em bancas de qualificação membros da banca reclamando que chegaram ao último parágrafo e não conseguiram ver com muita clareza essa tal dessa proposição, cujo nome, na verdade, no nosso meio, cada área tem seu estilo, viu? Eu não quero falar aqui de ciências humanas e da ciências sociais e humanas, da filosofia, da teologia ou do direito. Eu quero falar aqui das ciências da saúde. Nós temos um modo próprio de redigir. Nossos artigos têm uma cara, que é da área da saúde. E com a nossa cara, a introdução tem, no último parágrafo, o objetivo. Às vezes vocês vão dizer, minha hipótese é. Quando usarem isso na área da saúde, lembrem-se, vai ser um teste de hipótese. Vocês estão se propondo a fazer um estudo de base quantitativa. E aí a hipótese deveria ser formulada em termos estatísticos, de hipótese zero, hipótese nula, H0, e aí a hipótese ou hipóteses alternativas. Quais são? H0 é que não há diferença entre A e B. E a hipótese alternativa, a hipótese 1, existe uma diferença ou uma correlação positiva entre a variável A e a variável B. Ou existe uma correlação negativa, hipótese 2. Né? Mas eu acho que é preferível que a gente tenha objetivo. A palavra deve aparecer no último parágrafo. Né? E nos projetos de pesquisa até pode ser uma seção em separado, por isso que aparecem aqui os objetivos. Né? Caminhando na seta vermelha para a esquerda aqui no slide. Usar sempre um verbo de ação, porque meu objetivo é uma ação. Descrever, analisar, estudar, investigar, comparar, formular, problematizar. Use um verbo de ação no infinitivo, que traduza a relevância, a importância da tua proposta e o grau de originalidade que ela vai ter. Eu já disse, esse tema já pode ter sido publicado e certamente terá sido, mas você vai caracterizar para a tua população, para a tua amostra, para o teu contexto
Então ele vai se tornar original nesse sentido. É diferente um mesmo tema estudado no Japão e o mesmo tema estudado no Brasil. Aí está o pulo do gato da originalidade do seu tema. Agora, isso é em projeto de pesquisa que pode aparecer como uma seção separada, objetivos gerais e específicos. Normalmente, já no artigo, essa seção desaparece. E você puxa o teu objetivo para o parágrafo final da introdução, de uma maneira bem clara, bem lógica e bem sintética também. Esse objetivo vai ter relação imediata com métodos. Olha o sentido da seta vermelha. Você vai caminhar imediatamente para métodos. Nós vamos andar nas setas aqui em zigue-zague, propositalmente. Os métodos, eu estou brincando com a palavra relevância e revelância, tá bom? Entre aspas, o revelante. Diga. Professor, você ainda está mostrando, é que não está no modo apresentação. Então, você está ainda no primeiro slide. Ah, é? Então é que ele está dando problema quando eu entro em esquema de tela cheia. Acho que agora sim, agora está Agora passando. sim, aham. Ah, só para brincar com a história do paper ali, ó. Tá caindo o paper aí para vocês, então, aí no primeiro slide? Agora tá. Agora ele caiu. E o segundo slide está aparecendo agora. Está sim, agora está tudo certo. Ideia central, o sonho do Descartes e as sessões que já começam na história da ciência moderna, a história da revolução, né, do iluminismo, do renascimento, e na ciência uma grande revolução. Então eu estava falando da introdução, está lá a introdução lá em cima, o que se sabe e o que não se sabe é a proposição, que no paper, no artigo, no manuscrito, vai ser o último parágrafo. Num projeto de pesquisa, cabe ali, tá? A minha seta caminhando à esquerda aqui, os objetivos, verbo de ação, relevância e originalidade. Mas quando eu transformo o meu projeto em paper, essa seção aqui tende a desaparecer, ela vai virar o último parágrafo. Aí em zigue-zague eu ligo o objetivo com o método, tá bom? Vamos lá? Por que eu tenho que ligar o objetivo com o método? Qualquer um aí na sala responda. Se ninguém responder, a Juliana vai me ajudar. Por que eu faço essa conexão imediata, objetivo-método? Por que essas sessões são tão interligadas? O pessoal ficou tímido aqui. Olha aí, olha o óbvio se tornando oculto lá da minha aula de ontem, tá vendo? A letra do Caetano Veloso lá. É óbvio. Mas lá branco, né? Eu não tenho uma proposição. A Ju levantou a mão aqui. Ah, tá. Então diga. Ai, vamos lá. Minha voz não tá muito boa. Porque dependendo do seu objetivo, você vai ter determinados métodos que você pode utilizar para respondê-lo. Terão determinados métodos na literatura que não comportam determinados objetivos. Isso. Muito enrolado, professor? Ou seria mais ou menos? Não, isso é óbvio, né? No sentido do que você está falando, você está traduzindo, mas aí você não tem uma proposição, né? A proposição. Você identificou uma lacuna, né? No estado da arte, no nível das evidências existentes sobre o teu tema. Você diz, mas isso ainda não se sabe direito, né? Para não chover no molhado. Eu brinco com as palavras. Você não vai conseguir publicar se você fizer sanduíche de pão com pão. Lembrem-se disso. Nenhum editor, nenhum revisor quer comer sanduíche de pão com pão. Tem que ter recheio. Você vai dizer, mas está propondo algo que já se sabe. Chover no molhado, como a gente diz na gíria, né? Pelo menos na gíria da minha geração. Chover no molhado. Então, você tem que achar uma lacuna que seja interessante, que tenha relevância, que seja importante. Você está convencendo e justificando os teus leitores e os teus editores e revisores. E a tua banca, sobretudo. A importância daquilo que você se propôs a fazer. Só que a tua proposta vai exigir imediatamente esclarecer para todo mundo como que eu vou conseguir esse propósito. Como é que eu alcanço esse objetivo? Uma coisa é o propósito, né?
O porquê e o que. Mas e daí vem o como, vem o onde, vem o quando. Olha as palavrinhas que a gente aprende desde a infância que tem que ser bem usadas em ciência. Métodos vão dizer como, onde, quando, com quem. É detalhar como é que você vai obter as tais das respostas originais e relevantes. E eu brinco com a palavra revelante. Saindo da relevância do objetivo, o método tem que ser revelante. O que é algo revelante? O método vai ajudar a revelar o que você quer, a jogar luzes. O bom método, o método sólido, o método robusto, bom, nenhum método é infalível, viu? Vamos partir desse pressuposto aqui. Nenhum método é infalível. A gente sempre tem que ter que tomar cuidado, mesmo que a gente fez boas escolhas metodológicas, analíticas, testes, instrumentos, questionários, sempre há brechas para o desconhecido, para o imprevisível, para o viés, para o enviesamento, que é colocar tendenciosidade. Na língua inglesa é muito usado, né, no nosso meio, o bias, né? Mas boas escolhas são revelantes, traduzem os objetivos de modo operacional. A gente costuma dizer que a seção de objetivos, ou o último parágrafo da introdução, é uma proposta mais teórica, mais hipotética, e o método é isso transformado em algo mais operacional, mais prático, mais pragmático. Como é que eu vou fazer esse tal desse negócio para mostrar o meu propósito, o meu objetivo, os resultados que ajudarão a explicar esse objetivo. Então, o método imediatamente se conecta com resultados também. Ele sai dos objetivos e parte para resultados, que é revelar a realidade dos fatos e fenômenos ligados aos objetivos. É isso. Uma sugestão que sempre se faz quando eu vou redigir é definir meus objetivos com clareza, propus os métodos robustos, sólidos, adequados, os mais pertinentes, qualitativos, quantitativos, métodos híbridos, né? Qual e quanti, triangulação de métodos. Eu vou usar, às vezes, fontes escritas impressas institucionais, bases de dados de instituições, mas também vou entrevistar pessoas e também vou fazer exames, aplicar entrevistas, sei lá o quê. Métodos híbridos, métodos de triangulação, métodos complexos, né? Abordagens sistêmicas complexas. Eu já me conecto aos resultados para ver o que eu obtive. E uma sugestão que se faz é copia e cola objetivos no primeiro parágrafo de resultado. Isso te ajuda a manter o foco, a não se dispersar na redação de resultados. Porque nossa tendência, às vezes, ao apresentar resultados, é começar mal, é começar com um parágrafo meio solto, um parágrafo que às vezes mais parece ainda método, um parágrafo que às vezes ainda parece introdução, um parágrafo que às vezes já avança o passo e já parece discussão. Não, comece com os resultados que estejam respondendo aos seus objetivos. Então, um bom macete para não se perder é copia e cola objetivos no primeiro parágrafo de resultados, para ver se você consegue mesmo respondê-los com aquilo que você obteve a partir dos teus métodos. De novo, copie e cole na discussão, porque você vai discutir pela ordem, os resultados apresentados. Eu tinha objetivo específico 1, 2 e 3. Eu vou lá para resultados e apresento os resultados ligados aos objetivos 1, 2 e 3. E aí eu discuto na mesma ordem lógica e cronológica, digamos assim, a ordem sequencial do texto, os resultados 1, 2 e 3. Aí o teu texto fica todo encadeado, Então, os resultados revelam a realidade dos fatos e fenômenos que respondem aos teus objetivos de pesquisa. E a discussão é uma seção bem complexa. Não se iludam com ela. Eu acho, não é todo mundo, eu acho a mais difícil.
porque ela tem que ser um bom diálogo com a literatura citada já na introdução, mas na introdução você não vai conseguir citar muita coisa, porque a introdução tem que ser curta em artigos, especialmente na área da saúde, introduções curtas. Pouquíssimos parágrafos, 3, 4, 5 parágrafos aí, né? E a discussão já é mais abrangente, ela vai mostrar o teu domínio da literatura, toda a literatura lida que você vai estar sintetizando, você vai ter que fazer um mix da literatura consultada com os teus resultados pela ordem lógica, respondendo na discussão tanto os teus objetivos quanto os desdobramentos que eles têm, para ver se eles alteram a evidência disponível. Eu sabia lá na introdução que a evidência era fraca em determinado ponto. Eu sabia disso. Foi o meu pretexto para propor alguma coisa. Agora, quando eu terminei e tenho resultados, eu tenho que discutir como é que meus resultados melhoram a evidência. Qual foi a lacuna que eu preenchi? Que tijolinho a mais eu pus nesse prédio, nessa edificação do conhecimento da área, do tema que eu estou pesquisando? Então, além de novo, né, estar respondendo objetivos pela ordem lógica em que eles foram traçados lá atrás, eu tenho que fazer um diálogo amplo, um diálogo profícuo, um diálogo criativo, um diálogo fértil, que traga aspectos novos. Nos resultados eu não posso exagerar, não posso inflacionar, falar o que eu não pesquisei, eu não encontrei. Mas na discussão eu tenho um pouco mais de liberdade, de flexibilidade, para criar novas hipóteses. Olha, eu vi isso com os meus resultados. Responde parcialmente à lacuna na literatura, mas outras coisas aparentemente têm que ser melhor compreendidas. E aí você indica, né, novas hipóteses, novas suposições. Aqui você tem que exercitar a arte da inteligência científica, mostrando que você domina aquele tema, já que você está há algum tempo pesquisando isso. E em algumas revistas a discussão é feita já junto com resultados, permitem isso. Mas cada vez mais as revistas, no geral, pedem a separação em duas seções. Uma só de resultados, quantitativos, qualitativos, quanti-quali, seja o que for, e uma outra de discussão. Em algumas revistas é possível ter a conclusão junto com a discussão. Você não precisa ter uma seção em separado chamada conclusão. Por exemplo, Ciência e Saúde Coletiva, uma revista da nossa área de saúde coletiva, de saúde pública. Ela aceita a conclusão já junto, na mesma seção da discussão, que vai ser teu último parágrafo da discussão. Mas boa parte das revistas também quer uma seção separada de conclusão, que deve ser curta, breve. Então vejam, vocês têm duas coisas bem curtas, uma no começo e uma no fim. A introdução é curta e a conclusão é mais curta ainda. Né? Porque na conclusão você vai chamar atenção para o achado principal da tua pesquisa, aquilo que ela responde, o que ela deixou de responder e, claro, apontar, né, novos caminhos, futuros caminhos, etc. Uma coisa importante que não está aqui no diagrama na seção de resultados é que, normalmente, no último parágrafo de resultados, você aponta as limitações do teu estudo. Todo estudo tem limitação. É a honestidade científica apontar para o leitor aquilo que você já sabe que é limitação. Todo estudo tem. Eu queria fazer isso com os meus objetivos, mas o meu método não deu conta. Eu tive perda amostral, meu critério de inclusão não conseguiu incluir tudo o que eu queria. Né? Surgiu uma variável nova não prevista, que alterou, fez, né, fatores modificadores. Né? Então, a gente não consegue 100% das respostas pretendidas. Há sempre limitações a serem apontadas. Em que lugar? Vocês estão vendo que tem lugar para tudo, né? É meio rígida a estrutura de um artigo científico. Então, normalmente, você vai colocar limitações no último parágrafo da discussão. Começando com o teu arquivo, uma coisa que eu quero lembrar aqui, tá? Quero lembrar vocês, por favor.
Nominem os seus arquivos. Nominem os arquivos, gente. Eu sou orientadora, a Débora é orientadora, a Simone, né, foi orientadora, a Juliana orientadora. Quantos arquivos vocês recebem por dia? Pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Google Drive, né? Compartilhamentos. E vem aquele arquivo que é uma incógnita. Na hora você sabe quem mandou. Aí eu salvo. Daqui a pouco eu olho para o nome daquele arquivo e eu não tenho a menor ideia de onde veio, quem é, quando, por quê. É tão difícil assim, gente, a gente se habituar à disciplina de nominar arquivos. Então eu estou brincando com as dezenas de pastas na tela aqui, e aqui dentro vai jogando arquivo. E veio da onde? De quem? Corresponde a qual tese? A qual dissertação? A qual doutorado? Né? Quem é o autor? Em que data? Então eu estou fazendo uma sugestão aqui, tá? Ah, não apareceu a minha sugestão, mas eu tinha digitado, acho que sumiu aqui na hora. Por exemplo, nome de um arquivo. Meu nome, Samuel Moisés, começa o nome do arquivo. Underline ou tracinho. Primeira versão, projeto de tese. Underline, tracinho. 25 de setembro de 2021. Um mês depois eu recebo um outro arquivo teu. Samuel Moisés, underline. Segunda versão, projeto de tese. 25 de outubro de 2021. Mês seguinte, recebo mais um arquivo teu. Samuel Moisés, underline, terceira versão, projeto de tese. 25 de novembro de 2021. Por favor, isso é fundamental. A gente pensa que é só um detalhe bobo, que eu estou brincando com isso, eu não estou, não. É bem chato você ter que ficar renomeando o arquivo, sabe? Ou o editor, ou o revisor. Não mande para uma revista jamais uma coisa sem estar bem especificada, inclusive com a numeração que o teu artigo recebeu lá na editoria. Bom, vamos lá. Redação. Seu artigo tem que ser regido por uma ideia. O professor Roger, na terça-feira, falou assim, você tem que começar pelo parágrafo, não tem outro jeito. Dê o primeiro passo, redija o primeiro parágrafo, e é da introdução, aliás. Normalmente, né? Começando pela introdução. E que primeiro parágrafo é esse? Ele tem que ser regido, ele chamou de foco frasal. Eu chamo de ideia central. É aquilo que vai reger. O que é a ideia central do primeiro parágrafo da introdução? Vai ser normalmente a sua ideia regente, o seu tema de pesquisa. Sustente essa ideia regente, essa ideia central, por um limitado número de outras ideias. Não deixe o parágrafo solto com uma única frase, uma única sentença. Coloque qual é a ideia central e comece a colocar outras sentenças, outras frases acessórias no mesmo parágrafo, que vão explicando melhor essa ideia central. Então, não comece a escrever diretamente. Eu faço, às vezes, essa sugestão e, de novo, pensam que eu estou brincando. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Pense que você vai descrever o que você quer fazer ou está fazendo para um familiar ou um colega que não é da tua área. E tente fazer isso em 1 minuto. E depois pergunte para essa pessoa se ela entendeu o que você falou e se faz sentido. Se ela não te entender, eu não entendi nada ou não faz sentido para mim, pode ser uma falha de entendimento dela, claro, né? Mas pare para pensar um pouquinho. Talvez não esteja ainda claro na sua cabeça, a ponto de você conseguir falar em 1 minuto de uma maneira bem clara, bem lógica, bem objetiva e bem traduzida também. Tem que estar traduzido. Não use termos, expressões, jargões técnicos científicos nesse momento. Você está na ideia regente, na ideia central. Tente falar em linguagem comum dos mortais. O que você quer fazer? Qual é a tua proposição? A partir já de algumas leituras, obviamente, das lacunas que você identificou e de uma ideia original e relevante. E aí você vai partir, depois de alcançar esse estágio, e eu sugiro às vezes para os meus orientandos que tentem gravar essa descrição em 1 minuto.
Ao invés de tentar ir para o computador digitar, tente gravar. Pegue o gravador do celular, grave, e depois você redige. Aí você vai para a redação científica, que normalmente, não é? A gente dava essas aulas ali no PPGO, é um processo em 4 estágios. É criar uma mensagem inicial, um esboço da mensagem inicial, da ideia central, da ideia regente, organizar as suas ideias, primeiro na tua própria cabeça, com o teu orientador, e depois na forma de estruturar o esqueleto do teu texto. Teu texto tem que ser estruturado primeiro, num esqueleto. Use headlines, use cabeçalhos ou subtítulos. Use subtítulos. Ou notas, anotações do que você quer desenvolver numa estrutura sequencial lógica. Então, organize suas ideias. Escreva a primeira versão, primeiro parágrafo da introdução, meu tema, as questões relacionadas ao meu tema. Segundo parágrafo, o que se sabe sobre o meu tema, estado da arte, nível da evidência. Terceiro parágrafo, o que não se sabe sobre o meu tema, lacunas identificadas na literatura que eu já li, já consultei sobre o meu tema. Olha que eu nem fiz uma revisão sistemática, não é essa a ideia. São as primeiras leituras mais importantes que eu vou localizando onde? No Google Acadêmico, na Cielo, na PubMed, na Scopus, na Embase, todas essas bases, esses repositórios, né? Livros que eu já tenho acesso, capítulos de livro, material que eu já acessei sobre o meu tema, porque eu estou pesquisando aquele tema porque eu gosto dele, né? É outra coisa importante, não vai enfiar a goela abaixo um tema que você não gosta. Vai se tornar insuportável tua vida, teu trabalho. E tente escrever essa primeira versão, é o terceiro estágio. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, as lacunas. Talvez terceiro, quarto parágrafo, as lacunas. Quinto parágrafo, a proposta, os objetivos. Cada parágrafo desse não pode ter uma única frase. Às vezes a pessoa pensa que é muito legal, que é redação científica, parágrafos muito curtos. E aí faz um parágrafo de uma única sentença. Algumas revistas já vão recusar teu artigo por causa disso. O Roger até falou. Lá onde ele é editor adjunto, a Community Dentistry, eles não aceitam esse tipo de parágrafo, que só tem uma sentença, um período. Claro que não pode ser um parágrafo interminável. Já viram aquele parágrafo que quando você chega ao final dele, você está com falta de ar? Quando chegou a redação, a leitura de um parágrafo desses, você está com dispneia, faltou ar. Ou está com afasia, não consegue falar mais. O parágrafo tem que ter sentenças mais curtas. Então, o que eu estou dizendo? O parágrafo tem que ter pontuação interna. Use e abuse de pontuação no teu parágrafo para construir sentenças mais curtas. Na terceira pessoa, na linguagem direta, que é o tipo de redação científica mais adotado. Como é que eu sei que a minha frase que compõe o parágrafo está relativamente curta ou está de bom tamanho? Faça a contagem de palavras na frase. Entre 25 a 25 palavras. O Word tem um recurso que você pode ativar lá no menu do Word, que ele identifica parágrafos ou frases, sentenças longas. Ele acusa, ele diz, ele vai indicar para você, sublinhando, essa sentença ou esse parágrafo está longo. Você vai ter que desdobrar em 2 ou em 3, às vezes, colocando pontuação. Agora, a ideia do parágrafo é que ele esgote um primeiro núcleo de sentido. Qual é o primeiro núcleo de sentido do primeiro parágrafo da introdução, gente? Qual é o primeiro núcleo de sentido do primeiro parágrafo? A ideia central. Acabei de dizer. Teste para ver se vocês estão distraídos. Estou na introdução, pensando em organizar, fazendo o esboço do primeiro parágrafo da introdução do meu artigo. O que tem que ter nesse primeiro parágrafo? Ideia central, tema. Meu problema de pesquisa. Anexo, no mesmo parágrafo, outras sentenças que tentem explicar melhor, por descrição, por comparação, por caracterização desse tema. Segundo parágrafo da introdução, o que já se sabe.
Revisão da literatura atual ou clássica, que descreva melhor o que autores bem conhecidos na área dizem sobre aquele assunto. Pode ser segundo, terceiro parágrafo até. Quarto parágrafo, quinto parágrafo. Lacunas, o que não se sabe. O último parágrafo da introdução, objetivo. É assim que eu vou estruturando cada parágrafo com uma ideia central, um núcleo frasal, o que aquele parágrafo especificamente quer dizer pela ordem lógica, e as ideias acessórias que me ajudam no mesmo parágrafo a explicar aquele núcleo central. Será que está claro isso para vocês? Professor, eu até queria complementar que, veja que, para eles perceberem que pela tua fala, a introdução realmente toma aquele formato de funil. Então, eu começo do tema e vou afunilando, trazendo as lacunas da literatura, até eu afunilar para o meu objetivo. Então, ela tem que seguir isso, ela tem que direcionar a escrita para o objetivo, afunilando de acordo com o tema central, e os parágrafos vão afunilando até o objetivo. Isso. Vou dar um exemplo concreto agora do que seria uma ideia central mais ampla, o primeiro parágrafo da introdução, que é o tema. O tema é explorado, se ele é um bom tema, no mundo inteiro. Né? A gente já falou sobre aquilo, publicou sobre aquilo. Só que daí você vai trazendo nas mãos na ideia gráfica mesmo. Lembrem-se da imagem que a Juliana falou agora, do funil. Segundo parágrafo, que já se sabe, né? Terceiro parágrafo. Quarto, quinto parágrafo, que não se sabe, a lacuna. E aí, da lacuna, eu peguei esse ponto que eu quero explorar, meu objetivo. Fechou o funil. E, dando nomes aos arquivos, edite sucessivamente. Você vai ganhando destreza. Quanto mais se escreve, melhor se escreve. Quanto mais se lê, melhor se lê. E quanto mais se lê, melhor se escreve. E você... né? Vai lá, Juliana, underline, versão 1, setembro. Juliana, versão 2, outubro. Juliana, versão... E vai editando, vai... Porque tem gente que abandona, pensa que escreveu a introdução, está feito. Aí quando chega lá na qualificação, ou na primeira banca que tem que apresentar na vida, leva um susto, porque a pessoa, a banca, fala assim, mas essa tua introdução parece tão descosturada, ela parece que ficou presa no passado. Se você revisou a tua introdução, você deu uma atualizada nela para apresentar aqui para a banca? Quando foi que você escreveu essa introdução? E nunca mais retomou essa introdução para reeditar, editar e editar? Então, cuidado, textos antigos que ficaram só na primeira versão ficam ruins, hein? Porque você vai melhorando o teu conhecimento. Eu entendo que você vai dando prioridade às novas etapas de desenvolvimento de um projeto. As outras coisas vão ganhando importância na vida, né? No momento você está só na introdução e na proposta, ali no objetivo. Daqui a pouco você se apaixona por métodos e mergulha em métodos. Daqui a pouco você já tem resultados, daí dá toda a atenção para os resultados. Aí você já quer discutir seus resultados e vai esquecendo as etapas anteriores. Não é um bom caminho, pensem nisso. Edite. E aqui eu tenho um livro que já foi meu livro de cabeceira. Então, se tem que ter o parágrafo, é a redação pelo parágrafo. O que é o parágrafo? Eu não vou ficar dando aula aqui de português, de inglês, espanhol, francês para vocês. Não tenho essa competência. Mas eu fui estudar o que é um parágrafo. E especialmente um parágrafo na redação científica. Então, há material de apoio para vocês. E eu recomendo sempre que vocês ou consultem livros, dicionários, para entender expressões, né, idiomáticas na nossa língua e em outras línguas, frases mais usadas, palavras que são palavras usuais. O Roger não falou na terça-feira, mas a revista onde ele é editor é muito chata com algumas palavras. A community não aceita que você use a palavra lá na seção My Results. A seção pode se chamar Results, resultados. Mas os teus parágrafos não podem falar que você encontrou tais resultados. Eles pedem que você use achados de pesquisa. Na língua inglesa, findings, achados. Se você começar a usar na estruturação de parágrafos, na seção de resultados, os meus resultados foram assim, meus resultados são melhores do que de fulano, eles vão te fazer uma crítica severa, porque você não leu as instruções aos autores. Então, há macetes. Ontem eu estava dizendo de alguns macetes na língua inglesa para estruturar a carta-resposta ao editor.
quando recebeu um parecer e está devolvendo, está ressubmetendo. Essas frases são feitas, não tem muito o que inventar. Basta ler um pouco que você já se acostuma com elas. Você vai se tornando familiarizado com o que é usual na linguagem científica. E em português, especialmente, cuidado com os nós da língua, hein? Vou dar um exemplo muito comum. Quantas vezes eu vejo o uso da expressão os meus achados, os meus resultados, né, vão de encontro a... Bom, se você está dizendo que eles vão de encontro a, significa que eles vão trombar com alguma coisa, porque eles estão indo de encontro. Se você quiser dizer que eles estão de acordo com alguém, com algo na literatura, eles vão ao encontro, não de encontro. Então vocês vejam como tem nó da língua. A língua portuguesa é muito traiçoeira, ela é mais difícil do que a inglesa, bem mais difícil. Inclusive por causa dos verbos, né? Verbos na língua inglesa é uma facilidade, estudou um pouco, sabe. Tomando cuidado com os irregulares lá, mas agora no português, tempos verbais, concordância nominal, concordância verbal. Outro erro muito comum, inicia uma frase assim, um conjunto de pessoas concluíram. Eu estou fazendo concordância com pessoas, mas deveria ser com conjunto. Um conjunto de pessoas concluiu, não concluíram. Vocês têm que tomar muito cuidado quando às vezes vocês tentam construir parágrafos começando com o nome dos autores de algo que vocês querem citar. Então vocês vão dizer lá, Moisés e colaboradores disse. Não, se é Moisés e colaboradores, disseram, porque aí é o plural, a concordância. Embora o professor Roger tenha dito também que muitos editores não gostam de início de parágrafo assim. Não é para citar e dar proeminência a autores, e sim ao trabalho publicado. Então, reserve mais citar, fazer a citação no final do parágrafo, não iniciando o parágrafo. Bom, já sabemos que temos que criar uma mensagem com uma ideia central ou mensagem principal, dirigida a um público específico, sabendo então qual é o periódico, qual é o leitor, porque já foi minha preliminar, a aula de ontem, né? E aí, se eu não fiz isso bem, essas preliminares, risco de não publicar, ou publicar numa revista ruim, com revisão ruim. Com um propósito interessante. E é um convite também a um diálogo ampliado, né? Eu estou chamando meus leitores para lerem e gostarem do meu trabalho. Isso vai aumentar minha citação, meu fator H, né? E tudo mais no texto depende dessa mensagem central, dessa ideia central. E ela vai ser elaborada em 4 passos. A mensagem central tenha um propósito claro. Diga para alguém em 1 minuto qual é o teu propósito. Grave o teu propósito. Redija de novo o teu propósito. Identifique a mudança que você quer que seja alcançada em determinada realidade. Qual é o teu objetivo? Identifique o que você quer que o teu leitor entenda. Facilite o trabalho do teu leitor. Sinalize para o teu leitor, né? Use sinais de trânsito no teu texto, que são os conectores, as frases de ligação, os advérbios, as pressões, né? as orações coordenadas ou subordinadas. Isso vai facilitando a vida do teu leitor. Então você está identificando o que você quer com o seu texto. Esse é o primeiro passo central. O segundo passo você tem um propósito, você tem um objetivo. Ele é normalmente um objetivo de mudança. Você quer preencher uma lacuna, quer mudar a realidade do conhecimento. Então, isso é uma declaração operativa. O que você quer fazer e como, virar os teus métodos, né? Então, crie uma sentença do tipo: eu quero ajudar a transformar o modo como a educação em saúde é praticada por profissionais de saúde. Veja o teu propósito aqui. Eu quero ajudar a transformar o modo. Vocês vejam que vocês ainda estão no esboço. Depois você não vai usar essa linguagem na primeira pessoa. Nas próximas revisões, isso vai passar para a terceira pessoa, né? Meu trabalho se propõe a ajudar a transformar o modo. Mas, por enquanto, é o que você quer. Crie isso na tua cabeça. É o mindset, né? É o teu mapa mental. Terceiro passo. O que você quer oferecer ao leitor equivale à declaração operativa. Você também quer que o teu leitor, né, ao interpretarem este trabalho, ao lerem esse trabalho,
eles devem problematizar o modo como a educação em saúde vem sendo praticada por profissionais de saúde, buscando novas abordagens. Essa é a mudança, é a nova brecha de conhecimento que você quer preencher. E o quarto passo, o objetivo principal do seu texto, nesse momento, você está nos preâmbulos ainda, hein, no esboço, é um elemento de uma declaração operativa do tipo: este trabalho visa descrever um modo inovador de como a educação em saúde pode ser praticada por profissionais de saúde. Estão vendo como vai evoluindo, vai mudando? Use verbos de ação nesse ponto aqui. Porque você está chegando já naquilo que vai ser o teu último parágrafo da introdução. Você quer analisar, comparar, descrever, explorar, identificar, confirmar, etc. Então, as sentenças que compõem o parágrafo começam a virar esse parágrafo em torno de 20, 25 palavras cada uma delas. Aqui eu estou com um único parágrafo, vejo que é a ideia central. A educação em saúde é frequentemente praticada por profissionais de saúde. Primeira sentença. Curta, não é? Curta. Próxima sentença no mesmo parágrafo. Este trabalho apresenta um modo inovador para a sua efetivação, confrontando os modos tradicionais de como ela tem sido realizada. Você quer confrontar por quê? Porque tem modos tradicionais, modos clássicos, modos antigos, vamos dizer assim, e você quer propor modos inovadores com a tua pesquisa. Então, organize as suas ideias desse modo estruturado e lógico. Crie uma estrutura de ideias. Vá atrás das evidências, do estado da arte, que vão dar sustentação às evidências. Redija esse esboço, que vai conter tuas ideias principais e as inter-relações entre elas. Então é mais ou menos assim, ó, criando uma estrutura de ideias de forma piramidal, ou o funil que a Juliana comentou. Na primeira fase é aberto, é o funil invertido, é amplo. A primeira fase é a geração de ideias. É amplo, é radial, é divergente, é o tema geral com o qual você vai trabalhar, que está começando, né, os primeiros parágrafos da tua introdução. Quando você vai falar do estado da arte, do que se sabe, do nível de evidência, vai citar algumas pessoas, de preferência literatura internacional, né, de boas revistas, de bons autores. Use mapas mentais para isso, viu? Para planejar, para, né, escrever. Use mapas mentais, use e abuse de mapas mentais. Hoje, inclusive, há aplicativos de mapas mentais. Então, eu vou fazer a analogia aqui com a ideia da árvore de pensamento. Segundo o grande pensador, filósofo francês, que fez 100 anos agora, né, o Edgar Morin, é muito usado inclusive na área da educação, podemos ter uma abordagem dialética. A abordagem dialética é uma tese, é uma antítese, aquilo que contraria aquela tese, e ao final uma síntese. Você diz, ó, o que se sabe até hoje é isso. Mas o que se sabe é controverso, tem dúvidas, tem lacunas. Tese, antítese, eu vou construir, a minha proposta é ter a síntese dessa coisa. Isso é uma proposta dialética. Ou uma abordagem que pode ser dialógica também, ela nem vai ter síntese. Você vai ter só a tese e a antítese, vai contrapor ideias e vai tentar extrair o que sai dali. Quando é que a gente usa a abordagem mais dialógica? Tese e antítese. Quando eu estou fazendo, por exemplo, revisão sistemática de literatura. Né? Embora às vezes ela tenha uma síntese, às vezes até uma meta-análise, uma meta-síntese, às vezes, né, eu estou trabalhando só na contraposição de autores. Ou às vezes eu não tenho nem tese nem antítese também, né? Então, como mudar práticas de educação em saúde? O que eu tenho que pensar nesse tema geral? Minha proposta é educação em saúde, ou letramento em saúde, o nome que quiserem dar. Alfabetização em saúde, alfabetização de adultos com temas de saúde no currículo escolar, seja lá qual for, né? Então, estou trabalhando esse tema. O que eu posso buscar? Os fundamentos históricos, as abordagens clássicas, o que já se sabe, a crítica teórica, as novas tendências de pensamento, uma síntese crítica, novas metodologias, novas intervenções propostas para essa área, as insuficiências, as lacunas, em que nível de desenvolvimento teórico ou metodológico nós nos encontramos. Eu estou no plano ainda da ampla abertura temática, vocês estão percebendo. Agora, eu vou organizar minhas ideias, vou criar uma estrutura de ideias de forma piramidal ainda, só que na fase
convergente, aquilo que a Juliana chamou de afunilar. É organizar as ideias de forma focal ou convergente. Eu vou focalizar no meu objetivo, que normalmente saiu daqui, ó, os problemas e insuficiências ou lacunas, e eu vou escolher uma delas, uma, duas delas, como meu problema, meu objetivo de pesquisa, de maneira focal. É assim que eu estruturo o esqueleto do que eu vou redigir. Como mudar práticas de educação em saúde? O que eu tenho que ler mais? Textos clássicos, a relação entre educação, moral, higiene, saúde. Por exemplo, citar autores que lá atrás falavam do higienismo, do behaviorismo, comportamentalismo em saúde, contrapor a isso a emancipação, a autonomia, o autocuidado. Falar de educação sanitária para escolares, programas verticais para comunidades que não surtiram efeitos desejados, que falharam ao longo da história. E isso gerou baixa adesão, pouca efetividade, dinheiro público às vezes gasto, ou mesmo no setor privado. O que é a educação bancária, por exemplo, se eu vou adotar um referencial como o Paulo Freire, por exemplo, né? Crítica teórica, método Paulo Freire e educação popular em saúde. Olha quanta coisa eu tenho para ler, para conhecer o tema e para desenvolver. Estou organizando minhas ideias de forma classificatória, tamanho, importância, prioridade, ou de forma processual, passo 1, passo 2, passo 3, ou de forma cronológica. Lá atrás, em 1910, se praticava assim. Em 1940, mudou. Em 1980, evoluiu. Agora, em 2021, outra coisa se espera, né? Ou na forma de raciocínio lógico, que é uma maneira combinada dessas, né, outras formas anteriores. O que a redação deve provocar no leitor? Pense nisso, se coloque no lugar do leitor, não só do autor, mas do leitor também. O leitor gostaria de ver o quê? Ou ser provocado a quê? Ele deve pensar então, esse autor está propondo que as práticas de educação em saúde devem ser mudadas. Mas por quê? Como é que ele está argumentando? Quais são as causas para eu mudar? Há razões suficientes? Há argumentos fortes? Ou os argumentos são fracos? Que tipo de benefício nós teríamos se mudasse as práticas de educação em saúde? Práticas de educação em saúde podem ser mudadas? Ele pode pensar isso também. Escuta, mas a coisa não está tão consagrada, tão consolidada? É possível mudar? Como? Quais os procedimentos? Quais os processos ou os passos? Ele vai se interessar pelo teu método. Práticas de educação em saúde foram mudadas? Tem alguns exemplos? Elas são mudadas de várias maneiras? Quais? Mudou onde? Quais itens? Quais fatores? Ele vai tentar olhar teus resultados e a tua discussão. O que você mesmo achou como resultado? E como é que você dialogou com a literatura para ver uma combinação de mudanças, de inovações possíveis? Transforme a estrutura em subtítulos. Escreva pontos-chave em cada subtítulo. O número médio de pontos-chave que a mente humana consegue processar sem sobrecarga é em torno de 6. Lembrem-se disso. Quando você está estruturando coisas mentalmente, tentando rascunhar no papel, lembre de palavras-chave, de pontos-chave, mas não se sobrecarregue. Senão você vai achar que a tarefa é muito grande, você não dá conta dela. Subdivida em partes menores. E escreva uma breve sentença, um esboço de sentença que sumarize cada ponto-chave. Onde é que tem ponto-chave aqui, Samuel? Eu não estou vendo ponto-chave nenhum. Já vamos mostrar de novo aqui, só para relembrar vocês. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Então, serão aquelas respostas que você vai dar para o leitor, de acordo com aquilo que você provocou nele, que você suscitou nele. Você prometeu para ele que ia fazer uma entrega. Então, entregue, se você prometeu. Você despertou a atenção, a curiosidade do leitor, daí não entrega nada? Aí é uma maldade, isso é injusto, né? Prossiga com a sua argumentação, de acordo com a questão provocada e as respostas necessárias, com a tua proposta. Então, como é que era mesmo a minha árvore aqui de mapa mental? Como mudar práticas de educação em saúde? Eu já tenho uma proposição? Espera aí, antes eu vou ter meus pontos-chave, olha os pontos-chave aqui. Textos clássicos, relação entre conceitos, entre definições. Por exemplo, o conceito ou definição de emancipação, de autonomia, de autocuidado para combater o higienismo, o comportamentalismo.
modo de mudar abordagens convencionais que não estão dando certo, que geraram problemas, lacunas, insuficiência, são pontos-chave. Crítica teórica, outro ponto-chave. O método que eu vou usar, meus pontos-chave, eu vou escrever breves sentenças resumindo esses aspectos que eu já li, que eu já explorei. E aí eu vou formular o meu foco. Eu quero um método de educação em saúde inovador que aposte na emancipação, na autonomia e na capacidade das pessoas mesmas se cuidarem de modo mais independente, sem ficar o tempo todo dependendo do profissional de saúde. Elabore isso sobre seus pontos-chave. Colete evidências, de novo, continue coletando evidências. Agora você já tem uma delimitação temática. Você quer trabalhar com autonomia, autocuidado, teoria crítica, teoria freiriana, se quiserem. Analise, compare, critique, faça filtros, combine textos. Avalie o quanto essa evidência é necessária hoje, mas seja parcimonioso. Você não vai poder gastar muitas palavras nisso, vai ter que ser econômico. Escolha as melhores fontes, faça as melhores citações. De preferência, use fontes bibliográficas primárias, não alguém que citou alguém. Isso não é bom. Até porque às vezes a gente é traído. Alguém que citou alguém citou errado e você foi na onda. Tente sempre achar o texto original e a fonte primária. E tenha domínio. É muito ruim quando você não sabe nem se a pessoa que você está citando é homem, mulher, ou é gay, ou não é. Não gosta de ser chamado nem de homem ou mulher, é não binário. É bom dar uma pesquisada aí no LinkedIn, viu? Na internet, no nome do teu autor que você está citando. O que ele já publicou na vida além do que você está citando. Exemplos simples, concretos, coerentes. Cada vez mais de forma sintética. Quanto mais eu escrevo, mais sintético eu vou me tornando. Eu vou cortando, eu vou aparando. Eu vou desbastando uma coisa que está muito longa, que tem muitas palavras. Eu vou especificando, eu vou comparando as coisas. É bom que vocês tenham também uma rede de contatos. Os autores hoje são muito, na maioria, são muito generosos, muito gentis. Mande e-mail para os autores. Onde é que eu acho o e-mail do autor? Na internet. Em artigo que ele já publicou, se ele foi primeiro autor, ou se ele foi autor correspondente. Você está vendo um artigo que ele publicou, veja lá se ele é o autor correspondente, escreva para ele vai te responder. Se ele não foi o autor correspondente, mande para o colega de equipe dele, com quem ele coautorou aquele artigo. Busque bibliotecas, aprenda a explorar bibliotecas, internet. Eu chamo isso de kit de sobrevivência do pesquisador. Selecione, armazene em boas pastas, faça backup, não perca seus arquivos. Onde? De preferência um gerenciador bibliográfico, no EndNote Web, no Mendeley, Google Scholar, no Google Acadêmico. Compre uma licença de um EndNote, por exemplo, se tiver recursos. Armazene, organize as suas referências. E adicione as suas referências e as notas que você vai tomando ao longo do processo na estrutura das sessões que você está construindo. Faça a conexão do processo de anotação das sentenças, dos pontos-chave, que vão sumarizando cada sessão, cada subtítulo. Porque você está coletando evidência para dar sustentação ao teu primeiro esboço, aquela primeira grande redação que você vai fazer do artigo. E aqui vamos para uma etapa mais final da aula de hoje, já passamos, chegamos a 1 hora agora, já começou um pouquinho atrasado. Então, nosso tema, como mudar práticas de educação em saúde, eu já focalizei no funil, eu quero trabalhar com uma teoria inovadora, uma teoria crítica, que combate o higienismo, que vai contra o comportamentalismo, a dependência das pessoas aos seus profissionais de saúde. Eu quero gerar emancipação, autonomia, autocuidado. Em quem? Em crianças, em adolescentes, em adultos, em idosos, seja lá que for, minha população geral, minha amostra. Então, eu já tenho meus pontos-chave, o meu marco teórico, o meu marco metodológico, eu estou respondendo a uma lacuna que eu elegi, e agora eu estou adicionando referências. Aquilo que a Juliana falou ontem à noite, inclusive. Quando eu estou meio no apagão, quando eu estou meio sem ideia, pegue as suas referências selecionadas, leia de novo, vá tentando estruturar a partir do que os outros autores falaram.
Tem dois processos, um que o Roger falou na terça e um que a Juliana e eu falamos ontem. O que o Roger falou é, coloque as tuas ideias, se você está inspirado, e busque referências que deem sustentação. Então, eu estou inspirado, escrevi um parágrafo bacana. Eu falo, mas agora não pode ficar sem referência no final. Porque dificilmente os revisores, a banca, vai aceitar que seja meu só aquilo. Então, para eu dar sustentação àquilo que eu estou falando, pegue as palavras-chave do teu parágrafo e busque no Google Acadêmico, no Scopus, na Medline, alguma coisa que diga respeito àquelas palavras-chave do teu parágrafo. Agora, se você está com um apagão mental, está zerado, está cansado e não teve nenhuma ideia brilhante, pegue os textos dos teus autores já selecionados lá no EndNote, no Mendeley, e comece a fazer combinação a partir desses textos já publicados, fazendo paráfrases. Eu falei disso ontem também, paráfrases. Não faça citação literal agora. Leia e tente, com as tuas próprias palavras, traduzir aquilo que aqueles autores de referência estão usando. E um sumário, né? Isso é consagrado na literatura, no formato que o Roger também falou, o formato INRAD, né? Introdução, métodos, resultados e discussão, normalmente em algumas revistas, discussão e conclusão. Né? Esse formato de artigo tem séculos de existência, desde que o primeiro artigo científico foi publicado. Então eu já tenho uma mensagem principal agora, a minha ideia regente. Ó. A educação em saúde é frequentemente praticada por profissionais de saúde. Este trabalho apresenta um modo inovador para a sua efetivação, confrontando os modos tradicionais de como ela tem sido realizada. Como é que vai ser teu segundo parágrafo? Nos modos tradicionais, a educação em saúde tem sido feita assim, assado, higienismo, comportamentalismo, cita os autores, aí. Na nossa proposta, a gente vai usar o marco teórico da teoria crítica freiriana, né, buscando com a população com a qual nós vamos fazer um experimento, uma pesquisa, uma investigação, propor um modo de desenvolver autocuidado, autonomia, emancipação, para que as próprias pessoas se cuidem. Né? Você está redigindo outro e outro e outro parágrafo citando referências. Então, finalizando, hoje, você vai ter uma introdução com fundamentos históricos que vão ter palavra-chave para fazer busca na literatura, hein? Para preencher teus parágrafos. Você vai ter um desenvolvimento teórico do tema, que vai ter palavras-chave. Você vai ter lacunas, você vai ter palavra-chave para buscar autores que apontam lacunas. E você vai ter uma proposição que vai ter palavra-chave. Em métodos, você vai ter o contexto, o delineamento da pesquisa. Pesquisa de natureza quantitativa, de natureza qualitativa, de natureza mista, qual e quant, estudo avaliativo, estudo epidemiológico transversal, estudo epidemiológico observacional, longitudinal, de coorte, COSMIC, revisão sistemática com meta-análise, estudo qualitativo com meta-síntese. Delineie, caracterize o teu estudo, informe sobre as providências éticas já tomadas, se for preciso passar em comitê e papapá, termo de consentimento. Diga quem é a tua população, onde ela vive, características dessa população, socioeconômicas ou de gênero, de sexo, de faixa etária, de cor da pele, né, de localização geográfica. Fale de critérios de inclusão e exclusão. Se tiver amostra, detalhe a tua amostra, como ela foi extraída, por que método amostral. Quais materiais e métodos você vai usar? Especifique. Que procedimentos analíticos você vai adotar? Aqui há a palavra-chave também no delineamento, no tipo de população e, às vezes, nos procedimentos analíticos. Às vezes isso aparece até no título. Estudo de coorte com gestantes, um estudo em multiníveis. Né? Estudo em multiníveis com gestantes em Curitiba. Vejam como eu tirei palavra-chave dos métodos, inclusive para aparecer no próprio título. Depois virão os resultados com seus principais achados, pela ordem, e as discussões e conclusões, principais implicações dos teus achados, frente à literatura brasileira, mundial, o que aquilo gera de mudança de prática, de abordagem, de técnicas e sugestões para desenvolvimento futuro do tema. Paramos por aqui hoje, tá bom? Questões, perguntas, esclarecimentos, estamos à disposição.
Professor, eu queria só complementar uma fala sua, em que estava falando a respeito de pegar referências e de citação. Então, eu pego aquele trecho que eu peguei do artigo que outro autor falou. Geralmente, pessoal, é importante vocês terem atenção nisso. A hora que vocês estão lendo o texto, se você está lendo a introdução daquele artigo, geralmente a gente recomenda não pegue a informação daquela introdução se você quer citar aquele artigo. Por quê? Você recorta, olha o que pode acontecer. Você recorta algo da introdução e cita o artigo que você está lendo. E aí você corre o risco, e vai acontecer isso, do revisor falar, olha, você está citando essa referência, mas essa referência não estudou isso. Então, o que fazer? Se você gostou daquela frase, achou que o pensamento da introdução ali está indo num caminho que você quer, entre na referência. E veja se de fato aquele artigo falou aquilo e cita a referência original. Porque aí a gente não corre esse risco de citar um artigo secundário que não tem o tema, não aborda o que aquela expressão está trazendo. Então, por exemplo, eu estou lendo a introdução que está trazendo o tema central ali no primeiro parágrafo. Eu recorto alguma fala daquele primeiro parágrafo para usar no meu artigo. Veja que ainda ele não chegou no objetivo. Então, provavelmente, ele não estudou aquilo de fato, ele vai afunilar ainda. Então, muito cuidado com isso. Não extraia dados da introdução, caso você queira fazer essa citação. Olhe da onde vem, qual é a fonte, entra na fonte e aí você cita o trabalho original. Geralmente a gente faz citação de citação quando a referência é muito antiga e a gente não encontra. Então o artigo original se perde. Então aí a gente não tem o que fazer, a gente faz citação de citação. Mas não é a maioria do caso também, né, Ju? Nesse caso aí, quando é muito antiga e a citação de citação, porque é difícil encontrar, tem que ser uma referência clássica para usar. É um clássico, você não pode deixar de citar esse clássico, só que foi publicado lá em 1900, lá em 1950, 1980, e está difícil, num tempo pré-internet. Mas normalmente os editores, os revisores nem gostam, sabe, que você... Só se é meio obrigatório citar um clássico. Isso mesmo, só nesses casos, porque senão entra no artigo original. O que geralmente quando vocês vão fazer o fichamento do artigo, o que geralmente a gente recomenda, pega objetivo, pega resultado, pega discussão, porque dali você vai ter ideias que o artigo, achados do artigo, pega a conclusão também. A introdução serve para você ver como se escreve uma introdução daquele tema, para você pegar novas referências, e não para vocês extraírem ideias daquela introdução, porque aí vocês correm o risco de fazer uma citação incorreta. Isso mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram ainda esclarecer, comentar? Nosso quórum está diminuindo a cada noite, Ju, e Carol e Simone. Né? Começou lá com o Roger com 22, 23, passou para 20, 18, 12 hoje. Amanhã teremos eu, a Juliana, a Simone e a Gisele. Professor, você sabe que a cada dia está ficando mais legal, né? As meninas estão aqui. A Vera já se pronunciou. A Nayara, que está sempre... Ei, Nayara. Nayara, nós temos que te incluir como professora na PUC, Nayara. Olha as Isabelas também aqui se pronunciando. Isso, Isabela. Professor, eu tenho uma pergunta. O senhor estava passando os slides, eu consegui anotar algumas coisas e outras não. E até colocar isso no YouTube. Você falou do Nó da Língua e falou no Redação pelo Parágrafo. Você citou mais algum livro? Não, hoje não. Ontem hoje sim, não. Hoje não. Tá. Ontem eu citei o Gilson Volpato. Tá. É que amanhã eu vou para a PUC, eu vou lá na biblioteca tirar esses livros. Ah, tá. Esse, inclusive, o Nó da Língua, era um professor do direito da PUC. Do direito, eu vi. Ele era a Academia Paranaense de Letras. Uhum. Eu procurei ali na biblioteca da PUC, e daí eu vi que tinha vários, né? Ele fez
deve ser a biografia de várias pessoas, do Pedro Fidalgo, Ele é uma um série de bom coisas, biógrafo também. Então tá, professor, Bom, essa é a minha dúvida. Mas está muito legal aí, professor. Legal mesmo. seguimos, claro, depois a gente vai disponibilizar essas aulas e as gravações. Então, aqueles que não estão podendo entrar online, meus orientandos, por exemplo, que não estão vindo aqui, não estão podendo ou conseguindo, eu vou meio que cobrar que assistam as gravações. Vão ter que assistir gravação, porque senão depois ficam fazendo coisas que foram explicadas aqui, que não deveriam mais estar fazendo. E me diga uma coisa, prof, vai ser possível, por exemplo, eu poderia usar essas aulas para mostrar para os meus orientandos TCC ano que vem? Claro que sim, isso vai ficar... Alguns reportes? Nós fizemos um convite em aberto, sabe, Gisele, vi. que era para todo mundo que Sim. em algum momento da vida tem que se deparar com o texto científico, leitura e redação, viesse. Veio um pouco o coro, infelizmente, fim de ano, todo mundo cansado, atropelo de coisa para dar conta. Agora, nós vamos disponibilizar esses arquivos para que eles sejam usados, senão não tem graça. Então tá, ok. Isso eu queria ver se eu poderia usar nas minhas orientações de TCC. Que eu falo e eles não me acreditam, né? Agora você falando já tem um peso maior. Então tá. Tá, Isabela, obrigado aqui, né? Você é uma querida, né? Nível de detalhamento que você está elogiando, obrigado. A Nayara é outra querida, né? Ela diz que segue eu e a Ju em qualquer canto, é isso mesmo, e nós vamos seguir você, tá bom? Muito boa aula, o Douglas, motivação, da Amanda, ok. Isabela, André, encontrei os livros, válidas, papapá, Juliana. Bom, tá bom. Vai ficar também essas gravações no canal do YouTube do Cosmic, né? E essa aula, depois eu vou disponibilizar esses slides também, tá bom? Para serem usados aí. Ok, até amanhã para a gente finalizar, tá bom? Fiquem bem.